E aí pessoal, meu nome é Bruno e nesse vídeo vamos ver um exemplo de teste de Excel que pode cair em entrevistas de emprego, seja para a área financeira ou qualquer área voltada para business. Principalmente grandes empresas que utilizam esse tipo de teste para filtrar ainda mais os candidatos. São provas que podem durar de 20 a 30 minutos. Portanto, se você utilizar fórmulas e funções que possam te auxiliar nessa jornada, com certeza vai te dar mais agilidade para chamar ainda mais a atenção do entrevistador. Sendo assim, vamos ao vídeo. Começando a prova, vamos analisar a questão 1. Use duas fórmulas diferentes para encontrar o lucro líquido em São Paulo de janeiro a maio, utilizando os dados abaixo. Ou seja, ele quer que encontremos o resultado do lucro líquido de cada período para a cidade de São Paulo, utilizando essas informações aqui. Duas fórmulas já me vêm à cabeça. A primeira é a fórmula soma-CES. A fórmula soma-CES ela vai somar a quantidade que eu desejo, que é o lucro líquido, com duas condições, que é o período de janeiro e o estado de São Paulo. Igual soma-CES, o intervalo da soma que queremos seria toda a coluna lucro líquido. Podemos congelar essa parte com um F4, ponto e vírgula, intervalo do primeiro critério. O intervalo do primeiro critério, vamos utilizar o período. Então, selecionamos o intervalo do período, congelamos com F4, ponto e vírgula, e selecionamos no critério 1 o período de janeiro de 2023. Nesse caso, não precisamos congelar, ponto e vírgula. O segundo critério seria a coluna dos estados. Congelo ela também, ponto e vírgula, e selecionamos o estado que queremos. Queremos apenas o estado de São Paulo, né? Para esse caso, podemos congelar com F4 também. Congelado, fecho parênteses. E temos o resultado de São Paulo para janeiro de 2023 e conseguimos arrastar até maio de 2023. A segunda fórmula que podemos utilizar é a fórmula índice CORRESP, que vai nos trazer o mesmo valor que queremos. Igual índice, a matriz que queremos seria a coluna do lucro líquido, congelo ela com F4, ponto e vírgula, número de linha, eu vou utilizar a fórmula CORRESP. O valor procurado que queremos, janeiro de 2023, ponto e vírgula, seleciono o período de janeiro que queremos, congelo ela com F4, ponto e vírgula, zero, o resultado exato que eu preciso. Fecho a fórmula CORRESP, fecho a fórmula índice e dou Enter. E faço a mesma coisa para as demais células com Ctrl V. Dessa fórmula, o mesmo resultado ele nos trouxe para janeiro de 2023 e os demais períodos para o estado de São Paulo com os mesmos resultados. No teste 2, as instruções são as seguintes. Primeiro passo, crie uma lista, validação de dados por meses, aqui nesta lacuna. Passo 2, vincular o lucro líquido em São Paulo com a lista acima criada. Ok, vamos criar uma validação de dados com esses resultados dos períodos. Então nós vemos em dados, validação de dados, selecionamos lista e a fonte seria os períodos de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Damos OK, conseguimos fazer uma lista com o período que ele nos passou aqui nas informações acima. Para identificar o lucro líquido em São Paulo, podemos utilizar a fórmula PROC-X. PROC-X pesquisa o valor que queremos. Conforme vamos modificando os períodos, ele vai nos trazendo as informações que queremos, o lucro líquido em São Paulo. Ponto, vírgula, seleciona a matriz, ponto e vírgula, matriz retorno que queremos, o lucro líquido, fechamos parênteses. E nos trouxe o valor, o mesmo resultado daqui de cima, ele nos trouxe aqui em cima. Se mudarmos para fevereiro, vai nos trazer 84.640 e assim por diante nos demais meses. Seguindo para a próxima questão, o teste 3. Temos as seguintes instruções. Corrigir as informações abaixo e criar uma tabela com nome, sobrenome, número de telefone e estado. Como conseguimos corrigir todas as informações que vemos que estão embaralhadas, podemos utilizar duas fórmulas. Arrumar, abro parênteses, seleciono o texto que eu quero e fecho parênteses. O que essa fórmula vai nos fazer seria tirar todos os espaços que temos. Então, por exemplo, conseguimos ver aqui que na Joana temos diversos espaços na Joana Moraes. Para esse caso, ele conseguiu juntar e ficou apenas um espacinho entre Joana Moraes, o nome, sobrenome, telefone e estado. A segunda fórmula que conseguimos para melhorar ainda mais seria a PRI.maiúscula. O que seria essa fórmula? Essa fórmula basicamente vai colocar como maiúscula a primeira palavra de cada uma delas. Pri maiúscula, abro parênteses, seleciono o texto do lado que eu quero, fecho parênteses e faço a mesma coisa copiando para as demais células. Conseguimos ver então que Rubens Soares estava todo desorganizado, aleatório. Agora Rubens Soares, Joana Moraes o telefone, Tereza Buarque e assim por diante. Conseguimos ver que ficou muito melhor do que estava por enquanto. Com isso, vamos para a próxima parte da questão, que é criar uma tabela com nome, sobrenome, número de telefone e estado. Como fazemos isso? Copiamos toda a parte que queremos e damos um colar apenas valores. Com isso, ele vai tirar a fórmula que estava anteriormente e nos dar apenas as informações que queremos, tirando da fórmula. Para o próximo passo, vamos utilizar uma função extremamente importante, no meu ver, que seria texto para colunas. Então vamos em
dados, texto para colunas, ele nos abre exatamente essa janela. O que queremos? Queremos a fórmula delimitado. Delimitado, avançar, espaços. Você vê que aqui ele já nos dá uma pré-visualização de como vai ficar. Vamos conseguir fazer exatamente uma tabela separando nome, sobrenome, telefone e estado. Vamos fazer isso. Vamos clicar em avançar, concluir. Pronto. Vamos só arrumar aqui, dar uma ajeitadinha e conseguimos ver que ele já separou exatamente para facilitar uma visualização em tabela. Nesse caso, conseguimos colocar um título para cada uma dessas colunas. Então, colocamos o nome, o sobrenome, o celular com o número de telefone e o estado. Arrumamos e finalizamos a tabela. Porém, conseguimos deixar ela um pouco melhor para melhor visualização e assim conseguimos chamar um pouco mais de atenção para a prova, para uma futura contratação, quem sabe. O celular que conhecemos normalmente, visualmente falando, ele começa com, vamos dar um exemplo aqui, 9, 1, 2, 3, 4, um espaço, 5, 6, 7, 8, certo? Então, normalmente a visualização do telefone é dessa forma. Mas para a gente não fazer exatamente tudo isso uma por uma, conseguimos uma forma muito mais fácil. Selecione a coluna celular, Ctrl 1, que ele vai nos abrir uma formatação de células. E aqui em personalizado, conseguimos selecionar com hashtag, indicando como queremos. Nesse caso são 5 números, um traço, mais 4 números e damos um OK. Dessa forma, conseguimos, com apenas um clique, melhorar ainda mais a visualização. O estado, quando ele está em forma de sigla, as duas letras são em forma maiúscula. Para eu também não colocar uma por uma, tem uma fórmula que nos ajuda e facilita o nosso trabalho, que é a fórmula maiúscula. Eu abro ela, seleciono o texto do estado e dou Enter. E faço isso para as demais. Posso muito bem dar um duplo clique aqui do lado e ele vai corrigir para todas as outras. Eu posso fazer a mesma coisa, copiando e colando valores. E essa parte eu posso muito bem apagar. Finalizamos a tabela, porém conseguimos dar uma ajeitadinha um pouquinho melhor para melhor visualização. Nesse caso conseguimos dar uma centralizada nas informações. Também posso selecionar elas e pintar elas de uma cor que agrade uma visualização ainda melhor. Vamos escolher o preto. Como as letras também estão na cor preta, precisamos colocar numa cor mais clara. Vamos escolher então a branca e também colocar um negrito nela. Você vê que ficou um pouco melhor a visualização. E assim, finalizando a nossa tabela. Podemos ainda incluir uma borda externa espessa, finalizando totalmente a prova. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Te convido também para se inscrever no canal e dar uma olhada nos demais vídeos que temos, que com certeza vai agregar ainda mais nessa sua jornada para te dar mais conhecimento, que você possa se destacar ainda mais.